Sabe essa sensação? Essa que aperta o peito, mesmo quando você está parado, em silêncio, tarde da noite. Como se algo estivesse faltando, um pedaço invisível, mas pesado, que você não consegue nomear. É uma dor sem nome, não é? Um vazio que nenhuma conquista parece preencher. Como se houvesse sempre uma expectativa no ar, uma prova a ser entregue, um lugar a ser alcançado, mas você não sabe qual é a prova, nem o lugar. Apenas a urgência de que não pode falhar, de que não pode parar de correr. Você sente que está sendo observado, mesmo que não haja ninguém por perto. É um peso que a gente carrega, uma sombra que persegue, e por muito tempo, eu não soube de onde vinha. Eu sou William, e tenho 77 anos. E levei quase a vida inteira para entender o que estava acontecendo comigo. Não sou um especialista, não tenho diplomas pendurados na parede para provar nada. Eu só vivi, e sobrevivi. Passei décadas perseguindo troféus, títulos, números na conta, o reconhecimento das pessoas. Achava que, se eu conquistasse aquilo, seja lá o que fosse aquilo, finalmente me sentiria completo. Finalmente sentiria que era suficiente, que valia a pena, que eu era, de fato, amável. Eu achava que a resposta estava sempre na próxima vitória, no próximo degrau da escada corporativa. E por muito tempo, eu acreditei que essa era a forma correta de viver. O mundo, afinal, parecia aplaudir quem corria mais rápido, quem acumulava mais. E eu era bom nisso. Eu era muito bom em correr, em acumular, em parecer bem-sucedido. Mas cada vez que eu cruzava uma linha de chegada, a celebração durava pouco. Aquele vazio voltava, mais cedo ou mais tarde. E a busca recomeçava. Nós fazemos isso, não fazemos? Nós nos esforçamos para ser o melhor filho, o melhor aluno, o melhor profissional, o melhor pai. Corremos atrás de aprovação, de reconhecimento, de um status que, pensamos, vai preencher esse buraco. A gente se mata de trabalhar, de acumular responsabilidades, de dizer sim, quando quer dizer não, tudo para provar que somos dignos. E no fim, mesmo com a casa grande, o carro do ano, o cargo de prestígio, o diploma na parede, a gente se depara com a mesma sensação, a de que não é o bastante. A de que ainda há uma vergonha silenciosa por não ter atingido algo que nem sabemos o que é, uma invisibilidade, mesmo no meio da multidão. É o despertar tardio, quando a gente começa a se perguntar, por que eu estou fazendo tudo isso? Essa culpa, esse sentimento de que você deveria estar mais feliz, mais realizado, mais grato, mas não está. E a raiva contida, que você nem sabe contra quem direcionar, por não conseguir sentir o que deveria sentir. Eu conheço bem essa sensação. E posso te dizer que ela tem uma origem, e não é sua culpa. A raiz da minha história, e talvez da sua, começou muito cedo. Meu pai era um homem que valorizava a disciplina acima de tudo. Lembro-me dele sentado à cabeceira da mesa, com a postura impecável, o olhar fixo. Nunca um elogio, apenas a constatação, não fez mais que sua obrigação, quando eu tirava a nota máxima na escola. Ou, podia ter sido melhor, se havia um A, em vez de um A mais. Aos 10 anos, eu ganhei um campeonato de xadrez na escola. Levei o troféu para casa, orgulhoso. Ele apenas olhou para o objeto, pegou-o, avaliou-o e disse, é um bom começo. Mas lembre-se, William, o que importa é a consistência. Não se acomode. E me entregou o troféu de volta, como se fosse um peso, não uma conquista. Nunca um abraço por um bom boletim, nunca estou orgulhoso de você, por um esforço. O que eu aprendi, sem que ninguém me dissesse em palavras, foi que o amor, a atenção, a própria existência dele, eram condicionais. Eram prêmios que eu precisava ganhar, sempre. E mesmo quando eu achava que tinha ganhado, o prêmio era retirado, ou desvalorizado, ou a meta era elevada. Ele me ensinou, sem querer, que eu não era suficiente por quem eu era, mas sim pelo que eu fazia, pelo que eu produzia, pelo que eu conquistava. E essa lição se enraizou tão fundo que se tornou a minha verdade. Eu cresci acreditando que precisava constantemente provar meu valor, que precisava ser extraordinário para ser aceito, para ser amado. A dor sem nome começou ali, naquele quarto de criança, naquelas conversas silenciosas onde o silêncio dizia mais do que 1000 palavras. Era a dor de nunca ser visto por quem eu era, apenas pelo meu desempenho. A dor de nunca sentir um amor incondicional, um porto seguro onde eu pudesse simplesmente ser. E essa dor me impulsionou por décadas. Aos 50 anos, eu cheguei ao auge da minha carreira. Diretor de uma grande empresa, morava numa casa enorme com vista para o mar, tinha carros de luxo, viagens internacionais.
Tudo o que a sociedade me disse que era sinônimo de sucesso, eu tinha. Lembro-me de estar no meu escritório, no último andar do prédio, olhando para a cidade lá embaixo. O dia estava nublado, e a cidade parecia cinzenta. Eu tinha acabado de fechar o maior negócio da história da empresa. Deveria estar eufórico, certo? Mas não estava. Senti um vazio tão profundo, tão gelado, que parecia um buraco negro dentro de mim. Olhei para minha mesa, cheia de papéis, canetas caras, um porta-retratos com a foto da minha família, e a única coisa que me veio à mente foi: é só isso. Depois de tudo isso, é só isso. Não havia alegria, não havia paz, não havia a sensação de suficiência que eu tanto havia perseguido. Era como se eu tivesse escalado uma montanha gigantesca, chegado ao topo, e encontrado uma caixa vazia. Aquele sentimento de, não é o bastante, ainda estava lá, me assombrando. Naquele momento, eu percebi que a corrida não era sobre mim, nem sobre o que eu queria de verdade. Era sobre uma expectativa que eu tinha internalizado, uma voz que não era minha, mas que eu ouvia como se fosse. E essa voz nunca estaria satisfeita, não importa o quanto eu conquistasse. Ela sempre pediria mais. Esse padrão, essa necessidade de provar meu valor, infelizmente, se espalhou para todas as áreas da minha vida. No meu casamento, eu era um provedor, mas um marido distante. Minha esposa, Maria, muitas vezes me disse que eu estava presente de corpo, mas ausente de alma. Eu tentava controlar as coisas, as decisões, as finanças, achando que isso era cuidar. Com meus filhos, era a mesma coisa. Eu os pressionava para serem os melhores, para tirarem as melhores notas, para escolherem as carreiras mais promissoras. Eu queria que eles tivessem sucesso, sem perceber que estava replicando o mesmo comportamento que tanto me machucou. Eu os sufocava com minhas expectativas, assim como eu fui sufocado. Eles começaram a se afastar. Minha filha, aos 18, foi estudar em outra cidade e mal ligava. Meu filho se tornou recluso, passava horas no quarto. Eu via neles a mesma dor sem nome, a mesma raiva contida que eu sentia. E isso me trouxe uma culpa avassaladora. Eu estava fazendo com eles exatamente o que foi feito comigo. Eu estava perpetuando a sombra. Comecei a observar outros homens da minha idade, amigos, conhecidos. José, por exemplo, um amigo de longa data, 60 anos, ainda corre como um louco. Sempre em busca do próximo grande negócio, da próxima viagem exótica, do próximo status. Ele tem tudo, mas a agitação nos olhos dele nunca para. Ele está sempre provando algo para alguém que não está lá. E tem o Pedro. Pedro foi meu colega de faculdade. Ele abriu uma pequena livraria numa cidadezinha do interior há 20 anos. Nunca ficou rico, mas sempre teve o suficiente. Eu o visitei há alguns anos. Ele estava sentado lendo um livro na porta da livraria, com um sorriso calmo no rosto, cumprimentando cada pessoa que passava. Ele tinha uma paz que eu nunca tinha visto. Pedro me contou que, para ele, a liberdade não era ter muito, mas precisar de pouco. Não era provar nada a ninguém, mas estar presente para si mesmo e para as pessoas que amava. Ele não tinha a casa com vista para o mar, mas tinha o tempo para ver o sol se pôr todos os dias. Ele tinha uma vida simples, mas cheia de presença. E eu, com toda a minha fortuna, tinha uma vida cheia de ausência. Foi ali, observando Pedro, que comecei a entender o que era suficiência interna. Não é um destino que você alcança depois de X conquistas. É um jeito de estar. É a permissão para ser. É a liberdade de não precisar de aplausos externos para se sentir completo. É a quietude de saber que você já é o bastante, exatamente como você é, com suas falhas e suas vitórias. É como respirar fundo pela primeira vez depois de anos prendendo a respiração. É a capacidade de olhar para si mesmo no espelho e não ver um projeto inacabado, mas uma pessoa complexa e digna de amor. Não é sobre ser sua melhor versão, mas sobre ser a sua versão, autêntica e verdadeira. A gente se agarra à corrida, ao desempenho, porque o medo de parar é enorme. O medo de que, se você parar de provar, você vai ser nada. Que as pessoas vão te abandonar, que você vai se tornar invisível, que vai ser um fracasso. Esse medo é a sombra daquela voz antiga, daquele olhar que nunca estava satisfeito. É a vergonha de admitir que você está cansado, que você não aguenta mais, que o jogo que você foi ensinado a jogar não te trouxe a felicidade prometida. A gente continua correndo para evitar confrontar essa vergonha, para evitar confrontar o vazio que nos assusta tanto. Mas a verdade é que essa corrida externa nunca vai preencher o buraco interno. Porque o buraco não é sobre o que você não tem, é sobre o que você nunca se permitiu sentir.
É sobre a parte de você que ficou escondida, esperando permissão para existir, para ser amada. Chegou um ponto, alguns anos atrás, em que eu simplesmente não aguentava mais. Aquele peso, aquela sombra, era demais. Eu estava com 72 anos. E tomei uma decisão radical. Vendi a casa grande, o carro de luxo. Mudei para uma cidade pequena, no interior, perto de um lago. E não dei meu novo endereço a ele. Ao meu pai. Ele já estava muito idoso e doente, e eu continuei a cuidar de suas necessidades, mas não da minha localização. Foi um ato de autopreservação, de colocar um limite invisível, mas real. E foi a primeira vez que eu respirei de verdade, sem a sombra dele, sem a expectativa dele, sem a voz dele na minha cabeça. Foi como sair de uma prisão que eu nem sabia que estava. Hoje, eu passo minhas manhãs lendo, cuidando do meu pequeno jardim, observando os pássaros. Às tardes, às vezes pesco no lago. Encontrei a liberdade em coisas simples, na presença. E descobri que a suficiência não é algo que se busca, mas algo que se permite sentir. Se você sente essa dor sem nome, esse vazio, essa culpa, essa raiva contida, eu te dou permissão. Permissão para parar. Permissão para respirar. Permissão para não ser o que deveriam ter te ensinado a ser. Permissão para ser o que você é, agora. Não é egoísmo, é sobrevivência. É o primeiro passo para encontrar a sua própria paz. Você não precisa mudar de cidade, nem cortar laços físicos. Mas pode começar a mudar o endereço mental, o lugar onde você busca sua validação. Pode começar a construir um espaço interno onde a voz que importa é a sua, e o olhar que importa é o seu. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está correndo sem saber por quê, que está sentindo esse vazio indizível, essa vergonha silenciosa, eu te peço, compartilhe este vídeo. Talvez as minhas palavras, a minha experiência, possam ser um pequeno farol na escuridão de outra pessoa. É o que eu desejo para você e para quem você ama.